apresentar a Érica Nascimento. É licenciada em Relações Internacionais, tem uma pós-graduação em Gestão. Iniciou a atividade profissional no Gabinete de Relações Internacionais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e entre 2007 e 2010 foi Program Manager na Junior Achievement Portugal. Desde 2010 é a diretora regional desta organização. Vai falar-nos, ou pelo menos o tema dela é Não se nasce empreendedor, aprende-se. Vamos então a isso. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Érica Nascimento. Eu quero, antes de mais, pedir desculpa porque é um sábado e eu venho falar de trabalho. O que pode não parecer muito agradável, mas vai ser. Eu, quando preparei a minha apresentação, só depois é que vi que dia 14 era um sábado e depois já não havia nada a fazer. Antes de mais, começo por fazer uma pergunta. Alguém sabe qual é a origem da palavra trabalho? Eu digo, trabalho tem uma origem latina, vem da palavra tripalium, que na Roma antiga era nem mais nem menos do que um instrumento de tortura, o que não é propriamente agradável. Na Wikipédia diz o seguinte, que tripalium é um instrumento, literalmente tripalium, 3 paus, é um instrumento romano de tortura, uma espécie de tripé com 3 estacas gravadas no chão, em forma de pirâmide, no qual os escravos eram torturados. Portanto, vê-se que trabalho, a acessão de trabalho, até há bem pouco tempo, tinha uma conotação penosa, uma coisa má. Foi daí até que vieram algumas expressões, como estás metido numa grande carga de trabalhos. Mas falando um bocadinho de trabalho e da evolução do conceito de trabalho, ou do conceito de trabalho, antes da Revolução Industrial havia muito pouco trabalho assalariado, era um trabalho esporádico, havia os agricultores, havia os artífices, os artesãos, os pedreiros, os carpinteiros. O trabalho tinha um peso menor na vida das pessoas, a família tinha um peso menor, a família tinha um peso maior, perdão, as pessoas eram menos exigentes também. Com a Revolução Industrial, a exigência de mão de obra foi muito maior, era necessária muito mais mão de obra. Numa primeira fase, todos os homens começaram a trabalhar, e numa segunda fase, e pela oferta que havia, pela necessidade de mão de obra que existia, também as mulheres passaram a trabalhar. A mão de obra passa então, o trabalho passa então a assumir uma importância que nunca tinha assumido até ali, até pelo medo de perder o trabalho e pelo medo de se poder perder o nível de vida, poder comprar as coisas a que as pessoas estavam habituadas, o trabalho passa a ter uma preponderância muito maior na vida das pessoas. As pessoas começam a ser muito mais apeladas e solicitadas para compra de bens de consumo. Hoje em dia podemos ver que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, têm uma televisão, têm um carro, têm um telefone, para não falar num telemóvel, numa consola, etc. Depois acontece uma coisa com a revolução, com o desenvolvimento tecnológico, o que passa a acontecer é que com as máquinas, o homem passa a ser substituído por máquinas. E o desenvolvimento tecnológico, a robótica, traz isso mesmo. O que acontece hoje é que cada vez, infelizmente, cada vez mais, há mais desempregados. E o que acontece? O que vai acontecer, qual é o novo paradigma? É que têm que ser as próprias pessoas a procurar o seu próprio trabalho, ou então, no seu trabalho, a procurar as suas próprias oportunidades. De que forma é que isso é possível? Através da formação, através da capacitação. Onde, na escola, como todas as capacidades, todas as qualidades têm que ser aprendidas desde cedo. E a escola é o local, por excelência, ideal para o fazer. É aqui que entra o empreendedorismo, ou seja, a capacidade pessoal de converter ideias em atos. Compreende a criatividade, a inovação, a assunção de riscos. É isto que cada vez mais tem que ser estimulado, e tem que ser estimulado
Na escola, o papel da escola é fundamental. A escola, os diretores de escola, os professores, as universidades têm neste novo paradigma um papel estratégico. A escola tem a função de preparar as crianças e os jovens para esta nova realidade e prepará-los para a vida. Eu que andei na escola, que andei na universidade e que desde há 5 anos para cá tenho um contacto muito próximo com a educação, com o sistema de ensino português, que já tive escolas no país inteiro, desde Carraseda de Anciães, a Miranda do Corvo, ao Porto, a Braga, a Santarém, às Caldas, Lisboa, Setúbal, Grândola, Lolé, Silves, Madeira e Açores. Já passei por escolas no país inteiro. E eu posso dizer, e esta é a minha opinião, que a escola ainda não prepara os jovens para a vida. E é isso que se pretende. Os jovens vão sair da escola e vão começar a trabalhar. E eu acho que a escola ainda não os prepara para essa vivência. Portanto, temos que entrar aqui num processo de transformação que os professores naturalmente também têm que passar e estão a passar. Seguramente que teremos cada vez mais crianças e jovens empreendedores se tivermos também professores empreendedores. E fazemos isto de que forma? Eu acredito que é através de uma abordagem a 360 graus. O que é que isto quer dizer? Fazer cada vez mais precocemente a aproximação entre as escolas e as universidades e as empresas. Esta ligação e esta aproximação dos jovens ao seu futuro, desde cedo, é fundamental para que a passagem da escola ou da universidade para a vida ativa seja uma passagem pacífica, seja uma coisa natural. Por outro lado, é fundamental o desenvolvimento de competências, o tal marketing pessoal, cada vez mais as pessoas têm que fazer, aperfeiçoar-se, aprofundar-se nas suas áreas de saber, ter mais do que uma área de saber, porque aí as oportunidades duplicam, triplicam, e também despertar os jovens desde cedo para a importância, ou para a hipótese, da criação do seu próprio negócio. E como é que fazemos isto? Como é que fazemos essa tal ligação das empresas às escolas e às universidades desde cedo? Através deste triângulo que aqui vem, em cada um dos vértices está um dos elementos fundamental nesta combinação estratégica, se podemos assim dizer, os alunos, os voluntários e os professores. Como é que isto tudo acontece? O voluntário tem um papel fundamental e a sociedade tem um papel fundamental de transmitir conhecimentos para os alunos que ainda estão na escola e nas universidades. Os voluntários das empresas, cada vez mais as empresas se envolvem no seu âmbito da sua responsabilidade social, e os voluntários, enquanto envolvimento individual, sentem gosto, orgulho por pertencer a empresas que são socialmente responsáveis. Os próprios voluntários desenvolvem competências importantes na sua profissão, competências de comunicação oral, transmissão de conhecimentos, gestão de equipas, liderança. O aluno, através de um voluntário em sala de aula, de um representante do mundo empresarial, de um role model, tem a hipótese e compreende muito mais facilmente as matérias teóricas que dá em sala de aula e a sua aplicação na prática. E os professores têm um papel fundamental, que têm a sua visão académica, fazem a ligação das matérias teóricas à sua aplicação prática e fazem esta parceria fundamental com os gestores, com pessoas de empresas que vão às salas de aula transmitir os seus conhecimentos. É isto que faz a Junior Achievement Portugal no nosso país desde 2005 e faz no resto do mundo há muitos mais anos, quase há um século. A Junior Achievement Portugal é a congênere portuguesa da maior e mais antiga organização mundial sem fins lucrativos que se dedica à educação para o empreendedorismo. Ou seja, que faz esta ligação fundamental das escolas às empresas, desde a primeira classe, desde o primeiro ano, até o ensino superior. Por isso eu deixo aqui um repto, um desafio importante, que é, vamos continuar a transformar Portugal num país cada vez mais empreendedor. Obrigada.